a Academia Body Center, localizada no bairro Santa Felicidade. A Body Center funciona de segunda a sexta-feira, das 6 horas às 22 horas, e aos sábados, das 8 horas ao meio-dia. A estrutura da Body Center é um grande diferencial. A academia conta com estacionamento próprio, facilitando o acesso dos alunos, vestiários muito bem equipados, com duchas quentes, espaço amplo e um ambiente sempre limpo e organizado. Cada vestiário possui cabines de banho individuais, bancadas com espelhos grandes e armários individuais com chave, garantindo segurança para os pertences dos alunos. Um dos grandes destaques da Body Center é a área de musculação, que impressiona pelo seu tamanho e organização. O espaço é amplo, arejado e conta com uma grande variedade de equipamentos modernos, ideais para atender todos os perfis de alunos. As máquinas são bem distribuídas, o que facilita o fluxo e evita filas nos horários de pico. Os espaços de aula são bem distribuídos, o que garante conforto durante a prática das demais atividades. A área aquática é um dos destaques da academia. São 3 piscinas, uma de 25 metros, com 4 raias, uma piscina de 12 metros e uma piscina menor, de 6 metros. A área aquática conta com uma equipe especializada composta por 10 profissionais e 3 estagiários, sob a responsabilidade técnica da professora Ana Carolina Gonçalves, que será a nossa entrevistada hoje. Como é a rotina de um professor de natação para idosos? Eles fazem junto ali com a turma a partir de 8 anos, então ela fica uma turma mista, não é uma turma específica para idosos. Então, como não tem assim tanta procura especificamente para idosos, a gente não abriu turma somente para eles. Então, a gente administra ali junto com as demais idades. Então, a gente procura, se for iniciante ou se tiver uma patologia ali muito avançada que requer ajuda do profissional, a gente procura deixar na primeira raia, por exemplo, que daí a gente fica ali pela borda, consegue ajudar ele ali em caso de emergência ou tá mais perto para poder conversar. Mas, no geral, a gente coloca junto com a turma e vai adaptando daí para aquele idoso. As aulas, elas são individuais ou em grupo? A gente oferece aula individual, principalmente quando é procura de autismo. Quando é autismo acima de nível 2, assim, que geralmente os pais pedem uma aula individualizada, né, por conta da dificuldade ali com a criança, por ser algo novo para eles. Às vezes eles não querem, não têm dificuldade com a socialização, então a gente trata mais assim para fazer aulas individualizadas. Mas para adulto, assim, para aprimoramento, a gente não tem aulas individualizadas, daí são todas em grupo. Então a gente tem turmas de grupo a partir de 6 meses, daí a gente com os pais, de 6 meses a 2 anos, daí depois de 3 a 4, aí o grupinho, daí de 5 a 7, daí aqui a partir de 8 anos. Então as aulas, na maioria, é coletiva, daí só quando é alguma questão como do autismo ali, que daí a gente oferece individualizado. Então as aulas para os idosos são todas em grupo também, né? Antes das aulas começarem, vocês fazem algum tipo de avaliação para entender a condição do aluno? A gente oferece avaliação física, né, para todos os alunos, não só para natação. E também tem um questionário, né, que é a anamnese, que é onde eles colocam ali se teve alguma patologia, qual é o tipo de medicação que eles já tomam, se já fizeram natação anteriormente, qual que é o objetivo deles para poder fazer a natação, para daí a gente poder iniciar a fazer as atividades. Daí, na aula também, né, a gente faz mais ali uns questionários com eles, né, para poder entender se já fez antes, se já teve algum caso de afogamento, né, se tem algum trauma, para a gente saber como começar com aquele aluno. As aulas acontecem em piscinas aquecidas e isso faz alguma diferença para os idosos? As nossas piscinas todas, elas são aquecidas, então os idosos, né, como eu mencionei, eles fazem aula aqui, para natação, eles fazem aula aqui nessa piscina. Então essa piscina aqui é para treinamento também, então ela precisa ter ali uma temperatura de 30 graus. Geralmente os idosos sentem um pouco mais de frio, mas a gente precisa manter, né, nessa temperatura, porque daí conforme vai evoluindo ali na aula, vai fazendo esforço, se a temperatura estiver um pouco mais alta que isso, pode ocorrer de baixar pressão, do aluno passar mal. Então a gente precisa manter ali nesses 30 graus. Aí daí no caso da hidroginástica já é um pouquinho mais quente, ali de 32 para 33 graus. Mas aí para natação é de 30 graus. E em questão do tempo de aula, quanto mais ou menos dura uma aula de vocês?
Então, as nossas aulas de bebê, que são de 6 meses até 2 anos, ela tem duração de 30 minutos. E quando é aula individualizada para autista também é de 30 minutos, por conta, né, do tempo que tem a criança e o autismo, que daí é o tempo de concentração deles ali. E daí nas turmas regulares, a partir de 3 anos, daí é de 45 minutos. Aí, geralmente, com as crianças ali, a gente deixa 40 minutos fazendo atividade, né? E daí 5 minutos para brincar. E daí com adultos também, os 40 minutos ali efetivo de aula, às vezes deixa 5 minutos livre para eles relaxarem. Mas, em geral, é de 30 para pequenininhos, ali para os bebês e autistas, e 45 minutos para os adultos. E em questão da remuneração, vocês ganham a mais por dar aula para pessoas de necessidades especiais do que para adultos e idosos? Sim, quando a gente atende no individualizado ali, quando é para autista, daí o valor já é diferenciado. Né, como um valor, por exemplo, de um personal, próximo do personal. Então daí a gente tem essa diferença de valor daí quando é aluno especial. Mas aí quando é que não tem alguma particularidade, assim, questão do autismo, por exemplo, com adulto ou idoso, daí é o mesmo valor